Bem, dando continuidade às nossas aulas, nós temos nos proposto a ver as etapas da análise, né? Eu vou repetir algumas coisas porque eu acho que vai nos ajudando a entrar no próximo assunto, que hoje nós vamos conversar sobre a última etapa da análise, que é o término. Para nós irmos rumo a esse assunto, eu gostaria de rever algumas coisas com vocês que nós fomos falando, né? Uma das primeiras ideias que nós colocamos aqui é que quando a gente fala sobre as etapas da psicanálise, nós não temos a intenção em fazer uma coisa simplificada e didática. É assim, assim, assim. Vamos nos lembrar que o contato psicanalítico, ele é extremamente complexo, né? Então, tudo aquilo que vem para simplificar, a gente fica um pouco preocupado no sentido de estar deixando de lado coisas que são muito importantes, né? Então, nós vamos pensar assim: quando nós nos propusemos a falar sobre o início da análise, basicamente o que nós falamos? Nós falamos por que uma pessoa procura análise, né? E nos centralizamos na ideia de que o sofrimento é o motor principal. O sofrimento, a insatisfação, o desejo de reformular uma situação. Uma outra coisa também que a gente pode acrescentar, a pessoa começa a se sentir muito empobrecida com o mundo interno dela. Ela mesma começa a captar que ela não está usando todo o potencial, que ela sente que poderia ter mais ideias, mais pensamentos. Vai existindo uma percepção da própria pessoa que algo está acontecendo, que ela não está tendo o funcionamento que poderia. E essa motivação é a que é principalmente esperada, né? Nós nos preocupamos quando um adolescente chega e fala: olha, eu vim aqui porque minha mãe mandou, né? Ou então de um homem que diz assim: a minha mulher falou que se eu não viesse, ela ia pensar numa separação, né? Nós entendemos que a motivação não é essa. A motivação é uma situação interna da pessoa com ela mesma, né? E um desejo de mudança. Bem, então, no começo, na primeira etapa, lembrando do artigo que o Freud fala sobre o início do tratamento, ele compara a uma partida de xadrez. Então nós vamos nos lembrar assim, que o início é dada a largada. E é extremamente importante porque como começa vai determinar muita coisa. E foi também o encontro que nós falamos bastante sobre a montagem do setting analítico. A importância de você se preocupar em montar um esquema com a pessoa que seja bastante seguro. Por quê? Porque é como se você estivesse armando o cenário, né? Então você combina como vai ser essa frequência, como serão os honorários, as responsabilidades que vamos nos lembrar, não é de um lado só, não é só o paciente que vai ter uma porção de coisas para fazer, para garantir ali naquele espaço, mas é a dupla, né? Quer dizer, nós falamos muito assim na importância do analista construir um ambiente que ele dê segurança, né? Que seja alguma coisa que não tenha muita variação. E por que tudo isso? Se tudo estiver correndo bem, nós vamos pensar então agora na segunda etapa, sendo visto todos esses critérios importantes tal, na segunda etapa a pessoa vai começar um processo de transferência, né? Ou seja,
todas as questões que essa pessoa tinha anteriormente, ela vai ter uma tendência a convergir para a pessoa do analista. E isso é muito importante que aconteça, porque o ambiente começa a conter aqueles conflitos, aquela dor, aquelas indagações, e a pessoa começa a ter uma experiência extremamente nova na vida dela, que o relacionamento analítico, ele tem características que são completamente diferentes de todos os outros. Por exemplo, a pessoa, se ela tiver com uma dificuldade de conter a agressão dela, a raiva, e ela vem e ela coloca tudo isso ali na relação dos dois, ela vai ter a experiência de, por exemplo, um analista é uma pessoa que não revida igualmente. Você não vai ficar discutindo com a pessoa, porque não é esse o objetivo. Você vai conter aquela situação difícil, desestruturante, poder ir refletindo sobre ela, usar a contra-transferência que isso implica e começar a ver o que você vai interpretar para a pessoa, o que poderia ajudar naquele momento da pessoa começar a tomar consciência, a se dar conta das coisas que ela não compreende o que está acontecendo, a necessidade que ela tem de poder ter insights, né? Então, o objetivo ali aparentemente é uma conversa. Quando você vai para uma sessão de análise, você conversa sobre as coisas que estão acontecendo na tua vida. Mas você conversa não é como você conversa com um amigo. Você conversa com um objetivo. E o objetivo sempre é esse, você poder ter um conhecimento maior do seu mundo interno. Você se dá conta de que quais são as reações que você tem que te atrapalham. Por exemplo, às vezes a pessoa conta assim para você: quando eu tenho que viver uma situação mais difícil, mais intensa, eu observo que eu me fragilizo. Quer dizer, aqueles recursos que você tem para enfrentar as questões vitais, eles não vêm naquela hora, né? Você responde com fragilidade. Então, por que isso acontece? Às vezes você está impactada diante de figuras de autoridade. Então a pessoa vai vendo como que ela reage. E o objetivo sempre é enriquecer a parte consciente da pessoa. Aquilo que era inconsciente, quanto mais ela souber a respeito dela mesma, mais ela vai se fortalecer, né? Então, nessa etapa média, que é a etapa mais longa de um processo analítico, nós basicamente teremos essa situação. A pessoa trazer as questões que a deixam impactada, que ela não compreende. Através da identificação projetiva, ela vai colocar dentro da figura do analista uma outra coisa também, que vai ser intensa nessa etapa, são as angústias referentes ao processo de separação. Aquilo que a pessoa teme vivenciar. E separação aqui, nós podemos até dizer basicamente da situação de dependência das figuras principais, e ela começa a poder se separar rumo a uma identidade própria, rumo à independência que a vida adulta traz, né? Quando você começa a observar que essas coisas foram sendo lidadas, por exemplo, e para que uma pessoa possa ter um sentimento de independência, ela tem que ter a noção de relações objetais mais intensas. Saber assim que as pessoas não são extensão dela. Existe eu, existe um outro. Esse outro você tem que ter consideração,
Quer dizer, aprender a pensar nessa linha e também aprender a pensar sobre as angústias que a deixam impactada e saber fazer alguma coisa com isso. Quantas vezes um paciente vem falar para você, eu não sei, eu vivi uma situação que eu fiquei perdida, não sei nem o que eu penso, o que eu achei e tal. E ali dentro da sessão vocês vão trabalhar para equipá-la. O que ela achou, por que ela ficou com medo, o que impactou. Então a pessoa vai aprendendo a conhecer-se. Quando isso está sendo atingido e a pessoa começa a sentir que ela dá conta, ela tem uma mente própria, que ela está aprendendo a pensar, e isso é claro, depois de muitas repetições, de um processo, eu tenho a impressão que a análise é um processo que precisa ser longo, porque são muitas situações a serem vistas, mas quando aquilo vai se solidificando, você começa a pensar que está se aproximando então a terceira etapa, que é a etapa do término da análise. E a gente costuma dizer assim, tem indicadores que vão facilitar você entender que essa etapa está se avizinhando. É completamente diferente você falar em término de análise e interrupção de análise, né? Eu sei que muitas coisas que nós estamos falando hoje são conceitos conhecidos de vocês. Essa etapa que nós começamos a falar hoje sobre a questão do término, ela é extremamente importante e algumas coisas nós precisamos considerar. Estava falando para vocês sobre os indicadores, né? E uma coisa assim, é importante que a gente tenha o processo claro na cabeça, como é o começo, como é o meio, o que tem que ter na etapa final, porque é uma etapa que tem que existir. E quando a gente não pensa muito nessas coisas, parece que uma análise tem que terminar quando o paciente fala, eu não quero vir mais. E não é só isso, né? Ou quando o analista ele acha que tá bom e ele dá alta. Aliás, é uma palavra e um conceito que hoje quase a gente nem fala mais, né? Mas é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque é um momento que a pessoa tem que vivenciar. Alguns autores chamam, como vocês viram no livro do Etigoyen, New Beginning, quer dizer, um novo começo, né? O que é esse novo começo? É da pessoa ter feito uma reestruturação interna e ela vai viver então sem o analista. Ele fala assim que sempre é um momento muito duro porque você vive uma perda importante e a maneira como você vai lidar com essa perda depois é a perda de uma pessoa que passou a ter características muito importantes na presença na sua vida e você vai lidar com isso agora então por conta própria, né? Talvez a separação de uma das pessoas mais importantes da sua vida. E importante por quê? Por causa do processo que essa dupla vive, né? É com o analista que você revisa muitas dores, muitas coisas difíceis, que você vive junto também o conseguir superar, a construção que você vai fazendo e principalmente aquela figura que tem uma possibilidade de contenção muito grande. Alguma coisa que você pode ter esperado sempre ter encontrado na vida. Como que é assim, você briga com o analista, fala um monte de coisa, eu não venho mais aqui, não tá dando certo, tal. Daí no dia seguinte na sessão você vem e ele tá lá te esperando, assim, pronto para conversar outra coisa, tá? No sentido de que você vai dando para o paciente a ideia que a agressão, a dificuldade,
ela pode ser lidada, você não precisa destruir as coisas por causa dela. Então você vai aprendendo a lidar até com as questões impulsivas que tem dentro da mente, né? Então, torna-se uma pessoa que você tem gratidão, que você tem admiração e que é uma pessoa que você sempre gostará de conversar, porque se uma análise for bem, é uma dupla que se forma ali muito muito fértil, muito criativa. É na presença daquela pessoa, você se torna alguém que tem ideias, que pensa, tal. Bom, nós vimos também num dos encontros que um dos objetivos disso é que essa admiração que você tem, isso você vai introjetando essa figura internamente. Então, é uma figura que vai enriquecer o seu próprio ego, e isso é um objetivo extremamente importante e fica uma espécie de modelo, entende? Você começa a escolher viver coisas que te tragam isso. Por exemplo, tanto filme para ver, você fala, não vou ver porcaria, né? Eu vou ver coisas que a hora que termina, que bom que eu vim aqui, né? Você não vai se dispor a ler coisas que são superficiais. E assim vai, você vai escolhendo inclusive amigos, pessoas que te dão ideias boas, né? Tem pessoa que é um prazer você conviver, porque ela tá viva, ela sempre vai trazer situações importantes para você pensar, né? E um dos lugares que você obtém isso é de ver, por exemplo, você tem 50 minutos ali para conversar. Você não vai jogar fora a sua sessão. E isso vai te trazer a ideia que assim é a vida. Você também tem um tempo, né? E tem um começo, tem um fim. Então, ó, vamos lá, gente, vamos aproveitar. Porque as coisas, você não tem a eternidade à sua disposição. Então você aprende a imprimir qualidade nas coisas e querer que funcione. Você não vai numa reunião que aquilo fica uma conversa que não está levando a nada. Você vai ser aquela pessoa que vai falar, gente, né, vamos pensar, vamos ter uma ideia nova, vamos lá, né? Bom, aí então tem a parte técnica do término da análise. Tem que ser alguma coisa que haja uma concordância entre as duas partes, né? Porque não adianta você, como a pessoa que está conduzindo, achar que a pessoa já pode parar. Se ela fala que não, às vezes tem alguma coisa que ela sabe mais. Por que que não dá, tal? Não é só a questão da dependência, tal, né? Ou então, às vezes, o paciente fala para você que, eu acho que eu vou parar, tal. Como é importante, se você não tiver a mesma opinião, você poder dizer para o seu paciente e dizer por que você acha isso, né? Eu tive inúmeras situações que eu pude falar para o meu paciente, eu gostaria que você ficasse pelo menos mais um ano, que a gente tivesse tempo de ver isso, né? Quer dizer, o que eu estou querendo falar é que a análise, ela é um processo consciente, assim, de você saber. Não importa quanto tempo que nós vamos precisar de ver alguma coisa, que às vezes é muito difícil para a pessoa superar. Mas você trabalhar com a ideia de que aquilo é um processo que não vai ser eterno. E a pessoa vai viver esse momento que ela precisa passar pela separação do analista. Por que também? Porque quando você termina um processo, você vai se sentir então responsável. Eu vou ter que tocar inúmeras coisas da minha vida sem o meu analista.
Então, tudo aquilo que foi trabalhado na etapa média, você vai valorizar muito, sabe? Assim, de colocar como sendo alguma coisa que vocês trabalharam e que sim, é para te assessorar mesmo, é para você levar a sério. É diferente de você ter a comodidade de ter um analista, né? Falar, tal coisa, não sei, fiquei angustiada. Amanhã eu tenho sessão, converso com... Tem uma etapa que você vive mesmo assim, né? Mas quando você vai se aproximando do término, você vê que aquilo que foi construído entre os dois torna-se um acervo. E isso dá, assim, uma intensidade às funções egóicas muito grande, né? Agora, eu queria conversar uma coisa, né? Assim, por que que eu estabeleci o programa assim? Nós temos algumas coisas que são técnicas, principalmente nos baseamos no livro do Etchegoin, para dar uma ideia, tal, mas sempre junto com outro artigo, que não esgota o assunto, mas nos dará elementos para nós pensarmos em coisas que podem favorecer, por exemplo, os fatores curativos da análise, Hannah Siegel, a questão do insight, tal, são as coisas que favorecem, né? Nessa questão do término, eu coloquei um artigo da Beth Joseph, que eu considero um dos artigos fundamentais para a clínica, o vício pela quase morte. Eu acho genial esse artigo dela, porque o tipo de paciente que ela descreve, nós encontramos às vezes exemplos na clínica que parece que saíram do livro e foram deitar no seu divã, e também você pode ver isso não como um quadro, mas como um mecanismo que é muito comum. Ou seja, eu gosto muito da maneira que ela começa esse artigo. Ela diz assim, existe um tipo de autodestruição muito maligna encontrada num pequeno grupo de nossos pacientes que penso eu, da natureza de um vício, a quase morte. Então, é aquele tipo de pessoa, assim, que tudo que você disser, tudo que for vivido, a pessoa fala, mas não vai dar. Vamos fazer tal coisa, podia, né, abrir essa janela, deixar o sol entrar. Eu vi que estava chovendo lá fora, não vai entrar sol, não sei o que. Quer dizer, é a pessoa que tudo, ela vai falar que não dá certo, que não vai mudar nada, tal. Então, eu coloquei aqui porque é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de ver a questão do término, né? Existe uma coisa que fala assim, determinados quadros, determinadas situações, a pessoa vai precisar ser assessorada a vida inteira, né? E é melhor que ela tenha um vínculo que a assessore e tal, do que ela ficar sozinha e entrar num processo. Mas aí a gente está falando também de questões de quadros psicóticos e tal. O que eu acho muito importante nesse artigo, além dela trazer como um quadro clínico essa situação, ela faz considerações, por exemplo, ela faz um paralelo com a reação terapêutica negativa. E ela fala, não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, a reação terapêutica negativa é uma reação negativa necessariamente frente a um progresso. Todas as vezes que algo de importante aconteceu, a pessoa vem no dia seguinte falando, aquele negócio que nós conversamos não me fez bem, não.
assim, mesmo que seja alguma coisa que ela contou, de uma melhora. E por que que ela vai falar que não houve a melhora? Porque entra numa questão de competitividade com o próprio analista. Se eu melhorei, é porque essa pessoa tem qualidades como analista. E entra um elemento de inveja, né? Então aí que está a diferença. Isso aqui que ela descreve não é reação terapêutica negativa. É uma questão que ela colocou muito bem, que vai existindo um sadismo, uma reação sadomasoquista da pessoa diante dela mesma, que ela tem um prazer em ver as coisas não darem certo e quem está junto dela sofrer. Entende? Então, começa a existir uma situação, por exemplo, ela fala assim, a pessoa tem um certo prazer em ver o analista se desconcertar, o analista ficar desesperançoso, e aí tem uma coisa triunfante, né? Então ela chama de vício porque fica alguma coisa que a pessoa adere a esse mecanismo, entende? E é talvez um momento que ela se sinta importante, que ela se sinta amada. A minha mãe se desestabilizou porque eu não vou para frente, então ela gosta de mim. Porque se ela não tá nem aí, pode ser que eu não seja importante para ela, né? Então, essas questões que, como eu falo para vocês, às vezes não há um quadro, né? Que o quadro faz a pessoa se deteriorar muito, porque a Beth Joseph fala assim, a pessoa tem um certo prazer em ver isso acontecer, apesar de a maior prejudicada ser ela mesma. Entende? Mas fica esse mecanismo, né? Então, eu faço uma relação com as questões do término, porque é alguma coisa que atrasa muito a vida da pessoa e que se ela não tiver muita consciência disso, o término vai ficando para depois, porque não dá para a pessoa ir embora sem ter visto essa questão. Mas são pessoas que às vezes você nem terminou de falar uma coisa, ela já está falando não. Não sei se vocês identificam, né, isso assim. E são pessoas necessariamente muito queixosas, né? Sempre muito queixosas. Nada tá bom, né? Nada pode ficar bom, né? Porque se ficar bom, ela deixa de lado essa interação sadomasoquista que vai ficando muito intensa, né? Você vê, todas as pessoas têm que se haver com isso. Se você não prestar atenção, eu falo, por isso tem coisas que você tem que pôr como objetivo, você tem que fazer como se fosse um exercício, assim, parar um pouco de reclamar, parar um pouco de se queixar, de ver tudo pelo negativo, porque é uma coisa que vai tomando conta, né? E vai ficando assim, é aquilo mesmo, assim, tudo difícil, tudo complicado, né? O que eu falo, assim, parece que falta esperança. Então, tá à espera da morte. O que eu acabo falando na clínica é que tá só esperando a morte. Só esperando a morte. Porque não consegue enxergar. É só uma questão de tempo para a morte chegar. Eu achei interessante assim, você falar isso, porque de repente assim, me remeteu ao início do início de tudo que a gente começou a falar. Porque nós falamos que o ser humano ele tem um sofrimento. E falamos também que um dos sofrimentos básicos do ser humano é a consciência de que todos nós vamos morrer. Então tem pessoa que ao longo da vida vai aceitando isso
e entendendo que é assim e não temos como mudar, nós temos que aceitar, tal. E tem pessoa que não aceita isso, né? Então, quantas vezes a pessoa fala assim, eu não entendo por que tanta luta. A gente vai morrer mesmo, sabe? Então você se mata, você trabalha, você faz isso e você vai envelhecer, você vai morrer e tal. E tem uma coisa que o Freud fala naquele artigo sobre a transitoriedade, né? Que ele sai para caminhar com um poeta, né? E naquele momento ele fala uma coisa muito importante, assim. Às vezes você olha uma flor, é uma coisa tão bonita, né? Não é porque ela vai perecer logo que não tem sentido a existência dela. E nós somos isso, a nossa existência é isso. Você floresce e depois você realmente vai entrar, tal. Mas isso não invalida. Se você puder ter o pensamento esperançoso, de que enquanto você está vivendo, é como quando você está participando de um jogo de basquete, faça o seu melhor, né? Vai acabar, o resultado não sei se vai ser favorável, mas você jogou, né? E é só isso que a gente pode fazer. O mais nós não mandamos nada, né? É assim. Então, tem pessoas que antes de entrar já desistem, né? Tem esse lado que a Fernanda chamou de desesperança, né? De não conseguir se vincular.